Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey. Como eu disse a vocês, uma vez por semana eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo da série Apresentando Pensadores. Hoje eu vou falar de alguém que não é exatamente um pensador, porque ele não existiu de verdade, mas ele é uma figura mítica a qual a gente atribui alguns textos, que é o Hermes Trismegisto. Então, assim, o Hermes Trismegisto, né, ele mesmo não existiu, né? Ele é uma figura mítica, né, que é ligada à ideia do deus Hermes e do deus Tote no Egito, que são deuses ligados a mensagens celestiais. Mas mesmo ele não tendo existido, nós vamos apresentar a figura dele, né, já que nós temos assim livros atribuídos a ele, embora ele não seja uma figura real no sentido de ter existido de fato, uma pessoa chamada Hermes Trismegisto. Eu já peço a você que deixe seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Né, o nome Hermes Trismegisto, né? Hermes vem ali, a gente lembra do deus Hermes na filosofia grega. E o Trismegisto, tris é de três e o megisto ou megisto é de grande, né? De mega, de magnitude. Então nós temos aqui um nome que significa Hermes três vezes grande. É, e alguns livros são atribuídos ao Hermes Trismegisto, embora esses livros provavelmente foram escritos por pessoas diferentes ou por um grupo de pessoas. E um desses textos é o chamado Corpus Hermeticus, né? Porque aí vem de novo, né? Nós temos a palavra Hermes, que é um deus ligado à ideia de mensageiro, que tem a ver também com o deus egípcio Tote, que é parecido com o deus Hermes, nesse sentido de ser um mensageiro celestial. E nós vamos então ter aqui no livro Corpos Herméticos algumas ideias que depois vão até dar origem ao que é chamado de hermetismo, né? Não é o único texto que influenciou essa ideia de hermetismo, né? Mas é toda uma filosofia que mistura elementos gregos, elementos egípcios, às vezes elementos orientais também, que também vai inspirar a alquimia, né? Que aí é uma toda tentativa de mexer com certos elementos, é, um certo misticismo bastante interessante. Então eu vou apresentar algumas das ideias do Corpus Herméticos. Ele foi escrito provavelmente ali por volta do século II, século III depois de Cristo. Tem uma influência tanto grega quanto egípcia. É, então é bastante interessante assim. Primeiro, o livro começa apresentando uma certa cosmologia, né? A gente vai ter uma figura que aparece no começo do livro conversando com Hermes, que é Poimandres, que é uma palavra que significa pastor de homens, que ela se apresenta como se fosse uma inteligência divina. Então, uma inteligência divina se apresenta a Hermes Trismegisto, e essa inteligência divina, ela vai ali responder algumas perguntas que o Hermes vai trazendo, né? E o Hermes vai tentando entender quem é Deus, o que é essa inteligência. E aí, né, a inteligência, né, ou o Poimandrides, o pastor de almas, ou pastor de homens, responde que Deus é um princípio eterno e a fonte da criação. Então, nós vamos ter aqui alguns elementos que são bastante interessantes, que vão lembrar um pouco a filosofia platônica, que Deus ele é o uno, né? Ele é uno, ele é eterno, ele é imutável, ele é fonte de luz e vida, ele é o motor imóvel, que é um termo que vem também do Aristóteles. Então, aqui a gente tem uma ideia de Deus que é próxima do que a gente chama de teísmo clássico. Né? Qual que é a ideia de Deus que vai aparecer aqui no Hermes Trismegisto? É uma ideia que já está presente desde Platão, passando por Aristóteles, depois entrando nos neoplatônicos, na Idade Média, que é uma ideia de Deus que a gente chama de teísta clássica. Hoje tem uma tentativa, né, na filosofia de tentar afastar a ideia de que Aristóteles ou Platão tivessem uma ideia de Deus que é a mesma do teísmo clássico, só que quando a gente estuda, né, um pouco do pensamento desses autores, a gente vê que a noção de Deus que eles estão adotando, incluindo Aristóteles, incluindo Platão, é o Deus do teísmo clássico. O que é esse Deus? Esse é um Deus que tem atributos homini, e aqui muitas confusões são feitas, né? Por que significa ter esses atributos homines? Né? Significa que esse Deus é todo-poderoso. O que significa ser todo-poderoso? Não é o poder de fazer qualquer coisa. Né? Por exemplo, Aristóteles vai falar que Deus é ato puro. O que é o ato puro? O ato puro ele é um ser que tem a capacidade de atualizar a potência dos seres móveis. Então Deus tem toda a potência
que a gente vai chamar de potência ativa, de atualizar, né? Fazer com que uma coisa passe da potência para o ato. Então, como Deus é puro ato, né? Ele é ato puro, ele também é pura potência ativa. Se ele é pura potência ativa, é nesse sentido que ele é todo poderoso. Ele tem todo o poder para atualizar as potências. Né? Então, nesse sentido, o Deus de Aristóteles é todo poderoso. Em que sentido? No sentido de que o Deus de Aristóteles ele é responsável por toda atualização de potência que acontece no mundo. Claro, ele não é o responsável imediato, ele é o responsável último, mas ele, por ser ato puro, ele tem esse poder de atualizar potências. Então, nesse sentido, ele é omnipotente. Ele é pura potência ativa. Outra coisa que Deus também é, né, do Deus do teísmo clássico, ele é onisciente, ou seja, ele sabe tudo. Deus tem todo o conhecimento. Só que aqui a gente qualifica um pouco, ele tem todo o conhecimento de verdades. Né? Algumas pessoas pensam, por exemplo, que quando Aristóteles fala assim que Deus só pensa a si mesmo, que Deus não sabe tudo. Porque há uma confusão aqui, né? Dizer que Deus pensa a si mesmo não é dizer que Deus só conhece a si mesmo. Na verdade, conhecendo a si mesmo, Deus conhece todas as coisas, porque ele é a causa de tudo. E como causa de tudo, ele contém o princípio de todas as coisas. É por isso que Deus, mesmo sem precisar pensar o mundo, consegue ter um conhecimento completo das verdades. Então, o Deus do teísmo clássico é onisciente. E uma terceira coisa, ele é omnibenevolente. Só que esse benevolente aqui não é benevolente no sentido moral, é bom no sentido ontológico. O que é o bem no sentido ontológico? Quando a gente fala de bem na filosofia, a gente está querendo dizer a realização de algo de acordo com a sua natureza. Qual que é o bem do olho? Enxergar bem. Qual que é o bem da árvore? Dar bons frutos. Como Deus ele é ato puro, ele é um ser onde tudo está realizado. Todas as perfeições estão completas. Isso que é ser omnibenevolente. Todas as suas perfeições ontológicas estão em ato. Então, Deus de Aristóteles é onibenevolente. O Deus de Platão é onibenevolente. É por isso que o Deus de Platão é chamado de sumo bem. O Deus de Aristóteles também é o sumo bem. O Deus dos neoplatônicos também é o sumo bem. E nesse sentido aí, o Corpus Herméticos do Hermes Trismegisto vai dizer assim, nesse sentido, só Deus é bom. Por que só Deus é bom? Porque só Deus tem todas as suas perfeições realizadas. Eu tenho perfeições que não estão plenamente realizadas. Por exemplo, meu olho não enxerga completamente bem. Né? Então, eu já estou privado de um bem, né? Então, não sou completamente bom. Nesse sentido, só Deus é bom. É uma coisa que o Hermes vai repetir no livro, é uma coisa que vai ser repetida no Corpus Herméticos, que só Deus é bom. Não é que não existem pessoas moralmente boas, não é isso. É que só Deus é bom no sentido de ter todas as suas perfeições realizadas. Além dos atributos omni, existem mais 4 atributos que caracterizam o Deus do teísmo clássico. Deus é imutável, ele é o motor imóvel, né? Isso Aristóteles fala, isso Hermes Trismegisto também fala, ele é imutável. Deus também é impassível, ele não é afetado, ele não tem emoções, ele não fica triste, ele não sente medo, porque Deus não tem não é afetado por nada, ele não tem potência passiva. Deus não é passivo diante de nada, né? Quando Aristóteles fala, por exemplo, que Deus não é afetado pelos afazeres dos seres humanos, tem a ver com isso. Deus não é passivo, Deus não é afetado por nada, Deus não sofre, Deus não chora, Deus não fica triste, Deus não fica com raiva, Deus não sente ciúme, Deus não sente medo, Deus não sente ira. E aí o Hermes Trismegisto também vai falar isso, né? Que Deus ele não é sujeito a emoções. Além de imutável e impassível, Deus também ele é atemporal. Ele é eterno, ele não está sujeito ao tempo, ele não está sujeito à geração e à corrupção. Então ele está muito acima do tempo. Na verdade, o Hermes Trismegisto vai usar essa noção de eterno em vários sentidos no seu texto. Se a gente pega um primeiro sentido de eterno, Deus é eterno porque ele engloba tudo. Né? Deus é eterno porque ele engloba o presente, ele engloba o passado, ele engloba o futuro. E o mundo existe dentro dessa eternidade. É isso que o livro vai falar no Corpus Herméticos. Então, digamos que a eternidade de Deus engloba tudo, porque ela engloba todo o presente, todo o passado e todo o futuro.
E todo o presente, todo o passado, todo o futuro existe dentro da eternidade de Deus. Então é como se Deus englobasse tudo. Aqui a gente vai ter uma aproximação com uma perspectiva em filosofia que a gente chama de panenteísmo. Não é a mesma coisa que o panteísmo simples, mas é uma perspectiva de que Deus engloba tudo em certo sentido. É como se o mundo estivesse dentro de Deus, dentro da eternidade de Deus, como se o mundo fosse um próprio desdobramento, uma expansão de Deus. Além de eterno, atemporal, imutável, impassível, né, a gente também diz que Deus é simples, é o quarto elemento. Deus não tem partes. O que significa dizer que Deus é simples? Que Deus não é composto nem de matéria e forma, nem de ato e potência passiva. Por isso Deus é uno, ele não tem partes, ele é absolutamente um. Então, isso é uma noção de Deus muito comum, né? Eu falei para vocês que essa noção está presente no Aristóteles, essa noção está presente no Platão, essa noção está presente nos neoplatônicos, essa noção está presente nos filósofos medievais escolásticos, como Tomás de Aquino, e essa visão está presente também no Hermes Trismegisto, que é uma perspectiva aqui egípcia, combinando elementos filosóficos gregos. Então, Deus é o princípio eterno e a fonte da criação, Deus é uno, Deus é eterno, Deus é imutável, Deus é a fonte da luz e da vida. Mas o que Deus faz? Né? Quem conhece os teísmos clássicos sabe o que Deus faz. Deus pensa a si mesmo. Isso é padrão, né? Deus, no teísmo clássico, pensa a si mesmo. Porque pensa o seguinte, Deus é o ser de maior grandeza que há. Qual que deve ser o objeto de pensamento de Deus? Aquilo que tem maior valor, aquilo que tem maior grandeza. Então, o que Deus pensa? Deus pensa a si mesmo. E pensando a si mesmo, Deus gera um pensamento. Olha, se eu precisar pensar em mim mesmo, eu vou pensar em mim mesmo. Eu vou gerar um pensamento que é um pensamento reflexivo, uma autoconsciência, um autoconhecimento. Então, quando Deus pensa a si mesmo, ele gera um pensamento. Esse pensamento é o nous. E também vai estar relacionado com o logos. Nous é uma palavra que significa inteligência, e logos é uma palavra que significa razão. Então Deus ele pensa a si mesmo. Esse pensamento é o logos. Na tradição cristã ficou comum traduzir a palavra logos por verbo, né? Então o verbo, na verdade, aqui não é uma palavra tão boa, porque a palavra verbo traz a ideia de um signo linguístico. Mas não é um pensamento, é um conhecimento, é um autoconhecimento. Então Deus tem um pensamento de si mesmo, e esse pensamento é o logos, ou intelecto. Quando Deus pensa a si mesmo, ele conhece a sua própria essência. Conhecendo a sua própria essência, ele conhece todas as verdades. Então ele gera um pensamento que tem todas as verdades, que tem a forma de todas as coisas. Então quando Deus pensa a si mesmo, o que na verdade são as verdades? As verdades nada mais são do que as diferentes maneiras que a essência de Deus pode ser imitada. Então vamos pensar o seguinte, eu falei que Deus é onipotente. Quais são as diferentes maneiras possíveis para a onipotência de Deus ser demonstrada, ser manifestada? Quais são as cópias que poderíamos ter que representassem a onipotência de Deus? Uma pedra forte, o músculo de um atleta, tudo isso poderia ser imitações da onipotência de Deus. Então, quando Deus ele olha para a sua própria essência e pensa na sua própria essência, ele também vai pensar as diferentes formas que essa essência pode ser imitada. Essas diferentes formas são as formas, igual no Platão, as formas platônicas. Então, quando que vai se formar as formas platônicas? Quando Deus ele pensa a si mesmo. Pensando a si mesmo, Deus gera um intelecto. E esse intelecto contém todas as formas possíveis das coisas. Então, vamos de novo. Deus é o uno, mas Deus ele pensa a si mesmo. Ao pensar a si mesmo, Deus gera um intelecto. E esse intelecto contém as formas das coisas. As formas das coisas nada mais são do que Deus pensando as diferentes maneiras que a sua essência, que o seu ser pode ser manifestado. E aí nós podemos então falar de um logos, né, que tem a ver com essa razão. E aí quando Deus, pensando a si mesmo, ele então vai gerar esse intelecto que contém as formas de todas as coisas, esse logos vai poder moldar, organizar o que existe, que é o caos primordial. O caos primordial, digamos assim, o Hermes Trismegisto vai usar um termo para descrever o caos primordial, que é de obscuridade úmida.
Essa noção de caos primordial está presente em várias mitologias. Então, quando a gente lê o livro de Gênesis na Bíblia, lá fala que quando Deus criou os céus e a terra estava sem forma e vazia, era um caos primordial. Na mitologia babilônica, né, quando Marduk vai criar o mundo, existe uma água, que é o caos primordial, de onde nascem os deuses, de onde nasce a Psu, daquela água primordial. Então, a ideia que existe muito presente nas filosofias e nas mitologias antigas é que antes de Deus criar o mundo, o que existia era um caos. Os elementos estavam caóticos, né? As águas estavam caóticas, o fogo estava caótico, a terra estava caótica, o ar estava caótico, e Deus resolveu dar ordem, organizar isso. Como que Deus organiza isso? Moldando essa matéria, aí aparece a ideia do demiurgo, moldando este mundo. O demiurgo é uma das inteligências que manifesta Deus, moldando essa matéria de acordo com as formas que estão no intelecto divino. Então pense o seguinte, quando Deus pensa a si mesmo, ele olha para a sua essência, ele é onipotente, ele pensa, uma das maneiras de eu manifestar o meu poder é criar uma pedra resistente. A pedra pode ser uma manifestação da minha perfeição de potência, de poder. Então Deus vai lá, né, ou uma das inteligências divinas vai lá, pega a pedra, ou melhor, pega a matéria do caos primordial e cria uma pedra, molda ela de acordo com a forma da pedra. Da mesma maneira, Deus pode manifestar a sua beleza por meio da beleza de uma árvore, de uma linda árvore. Né? Porque Deus é o belo, Deus é aquele que gera um prazer de contemplação. Então Deus pode pegar a matéria do caos primordial e criar as árvores. Então, na verdade, o que acontece é que uma das inteligências divinas, que a gente vai pensando que à medida que Deus vai pensando a si mesmo, isso vai gerando inteligências divinas. Essas inteligências são os deuses, e esses deuses vão moldando, então, essa matéria a partir daquilo que eles veem no intelecto divino. E aí, o que acontece? Então, como se dá a criação? De acordo com o Corpus Herméticos, o Hermes Trismegisto vai falar assim que Deus pega o fogo e o ar e leva eles para cima, criando as esferas celestes, o Sol, a Lua, os planetas. Né? É importante lembrar que nessa época se acreditava que as esferas celestes eram esferas perfeitas. Então é como se Deus estivesse criando esferas perfeitas, o mundo supralunar. Ele vai criar essas esferas perfeitas e cada inteligência divina vai ser chamada de arconte. Cada nous, cada inteligência gerada por Deus vai cuidar de movimentar uma dessas esferas. Então as inteligências divinas, os chamados arcontes, vão ficar responsáveis pelos movimentos das esferas celestes. Então existe uma inteligência responsável pelo movimento da Lua, existe uma inteligência responsável pelo movimento do Sol, e por aí vai, né? Além disso, aqui enquanto Deus pega o fogo e o ar, levanta eles para cima para formar as esferas celestes e deixa cada inteligência divina responsável pelo movimento dessas esferas, aqui embaixo Deus vai pegar a terra e a água. E com a terra e a água, com o barro, com tudo que surge dessa mistura de terra e água, Deus vai criar os seres vivos, Deus vai criar as plantas, Deus vai criar os animais. E vai ter um tipo de um ser que é o ser humano. O que acontece com o ser humano? O ser humano é intelecto. Quando Deus cria o ser humano, ele é um intelecto. Só que aqui na Terra tem os animais e tudo mais. O que Deus pensa? Eu queria colocar um ser de inteligência para cuidar deste mundo material. Mas para cuidar desse mundo material, esse ser para interagir com as plantas, esse ser para cuidar desse mundo, para plantar, para produzir frutos, para arar a terra, esse ser para cuidar desse mundo, ele não pode ser só inteligência. Ele precisa de um corpo material, um corpo para que ele interaja com esse mundo. Então aí Deus vai criar o ser humano. Então, dentro do ser humano, Deus vai criar um corpo que é da terra, que é do barro, mas Deus vai colocar dentro desse corpo uma inteligência que é divina, que é espiritual. Então, os seres humanos têm uma mistura aí de corpo material com intelecto imaterial. Só que é interessante porque o Hermes Trismegisto vai falar assim que nem todo ser humano tem esse intelecto, no sentido assim de que alguns seres humanos eles vivem só pelo corpo, só pela carne, só pela matéria. É difícil interpretar esses trechos, né, que o Hermes Trismegisto fala que só alguns seres humanos têm o dom do intelecto.
né? Pode ser que ele esteja querendo dizer que alguns seres humanos não têm a faculdade do intelecto, mas eu acho mais provável que ele esteja querendo dizer assim, que todos os seres humanos, né? O ser humano, por ser um ser humano, ele tem uma faculdade intelectiva, ele tem alma intelectiva. Mas nem todos os seres humanos realmente acessam essa alma intelectiva, porque muitos seres humanos, quando. É como se fosse assim, né? Deus. Existe uma alma humana, uma alma com intelecto. Deus coloca ela num corpo. O que acontece com a maioria dos seres humanos é que eles esquecem a parte do intelecto e fica só com o corpo. E vivem como se fossem animais. Então, alguns seres humanos vivem como se fossem animais. Vivem só pelo instinto, vivem só pelo prazer, vivem só para satisfazer os prazeres do corpo e esquecem que são seres intelectuais que foram colocados num corpo. Esses seres humanos, então, não têm intelecto nesse sentido. No entanto, outros seres humanos que pensam, que refletem, que discutem filosofia, que refletem sobre as verdades, esses seres humanos que buscam conhecer a verdade, eles têm intelecto nesse sentido. Então, aí vai entrar toda uma discussão no Corpus Herméticos da importância, né, de contemplar Deus, de conhecer Deus, para não ser como seres humanos que são como animais. Porque é muito fácil Deus colocar a gente num corpo e a gente esquecer que a gente é intelecto e achar que a gente é animal, que a gente está aqui num corpo e viver pelo corpo. Então, esse dom do intelecto, de participar nas verdades divinas, de pensar, de contemplar, só alguns têm. Só alguns têm intelecto nesse sentido. A maioria dos homens vivem como se fossem animais, né, depois que eles são colocados num corpo. Então, envolve muito do caminho para conhecer Deus, para se aprofundar em Deus, que a gente pense Deus, né? Aqui é interessante porque o Hermes vai colocar isso tudo no contexto egípcio, né? E aí a gente vai pensar na religião egípcia, na importância de conhecer os deuses do Egito. Né? O Hermes Trismegisto vai até fazer uma profecia dizendo assim, vai chegar um tempo, e provavelmente é o tempo que o livro estava sendo escrito, né, ali por volta do século 2, 3 depois de Cristo, em que o Egito vai cair na irreligião, em que o Egito não vai adorar os seus deuses como deveria, não vai buscar o conhecimento verdadeiro. Claro que também os deuses do Egito, né, os deuses clássicos que a gente pensa, né, Osíris, Ísis, são deuses inferiores comparado com a inteligência suprema de Deus. E aqui vem um erro, né, que muitas pessoas têm de pensar que os egípcios, na visão do Hermes Trismegisto, eram politeístas. Não, na verdade existe um único Deus. Só que esse Deus, ele gera vários intelectos. Por isso que a gente pode falar de vários deuses. Mas todos os vários deuses são manifestações ou emanações de um único Deus. E aí depois o livro, o Corpus Herméticos, termina, né, com Hermes Trismegisto sendo elevado à divindade, orando pela imortalidade. Então por isso que a gente sabe que não é bem uma figura histórica. Mas eu apresentei aqui na série Apresentando Pensadores, né? Porque é um pensador, embora a gente não sabe quem realmente é a figura ou as figuras por trás desse pensador. Então é um pensador um pouquinho diferente aqui na nossa playlist. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixe aí o seu like no vídeo, se inscreva no canal caso ainda você não seja inscrito e ative o sininho a fim de receber novas notificações. Até mais!